mais. Vamos lá, segue aí. Na aula passada, a gente falou sobre pensamento computacional, certo? A gente já comentou sobre isso. E na aula, a gente delimitou que a gente ia estabelecer que pensamento computacional dependia de 3 coisas, certo? A entrada, quais são as variáveis que eu estou levando em conta, qual vai ser o meu processamento e qual resultado eu quero. E cada uma dessas áreas tem toda uma área a ser pesquisada, tem tipos, tem formas. Em linhas gerais, né, o input para mim são os dados, é toda a informação que eu tenho, e o processamento especificamente envolve algumas etapas. Por quê? No pensamento computacional, a gente emula o que o computador faz. E o que o computador faz envolve nesse processamento 3 competências e habilidades que a gente chama de abstração, reconhecimento de padrão e decomposição. A gente vai ser obrigado a conseguir modelar as coisas, achar padrão entre essas coisas, esses comportamentos que eu quero, decompor muitas vezes esses problemas em subproblemas e assim encadear toda essa tomada de decisão e ações em algoritmos. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa, Fábio, que a gente não falou em nenhum momento na última aula em digital. Assim como a gente não falou em nenhum momento na última aula em analógico. Como é que essas duas coisas, então, têm a ver com tecnologia e pensamento computacional? Tem bastante coisa a ver, né, cara? Quando a gente fala de analógico, né? Analógico vem de... A palavra tem origem no grego e significa proporcionalidade. Significa a nossa capacidade de conviver com o meio, de absorver aquilo que o meio dá, tentar traduzir aquilo num pensamento linear. E tem a ver com construção do significado, né? A gente traz a semiótica para a mesa para poder explicar a diferença entre analógico e digital e como essas duas coisas se combinam dentro do pensamento computacional. Na semiótica, resumidamente, a gente estuda aí a construção de significados, dos signos, do que as coisas de fato representam, né? Quando a gente busca o significado de analógico, cara, ele tem coisas específicas que colocam a gente no seguinte raciocínio, mas, bom, então quer dizer que analógico é o meu pensamento, é a forma como eu me relaciono com o meio, isso não é ruim, isso não é antigo, isso não quer dizer menos do que pensamento digital, e de fato tem a ver com isso, né, cara? Analógico, a gente fazer analogia da gente conseguir entender as relações entre a gente e o ambiente e, de alguma forma, internalizar esse tipo de pensamento para traduzir isso em ideias. Quando você fala de abstração, reconhecimento de padrão e decomposição, basicamente é a formatação analógica do ser humano, né? A gente trabalha dessa forma, a gente abstrai, a gente imagina as coisas, a gente reconhece algumas coisas iguais, a gente organiza os padrões para montar o algoritmo. Essa é a capacidade humana inata e mais relevante de todas. O pensamento analógico é o pensamento, ponto. É assim que as coisas são definidas, certo, cara? Perfeito. E a nossa capacidade mais brilhante, mais relevante, é o que talvez nos diferencia das máquinas, né? Então, se a gente pudesse colocar na nossa cabeça o que é o pensamento analógico, ele tem a ver com analogia, ele tem a ver com o que os cientistas fazem, que é, a partir de todo o repertório que já foi construído, eu tento dar um passo a mais, eu tento construir um próximo passo com base nas relações anteriores. Então, eu paro de olhar para o meu repertório, né, como algo estático. Pensamento analógico olha para repertório como algo que se movimenta e tenta achar de forma mais pragmática aqui, Fábio, proporcionalidade. Vou tentar ser um pouco mais concreta agora. Quando a gente pega um relógio analógico, aquele despertador de ponteiro, sabe? Aquele relógio de ponteiro que tem na cozinha, o que a gente está tentando fazer com pensamento analógico? Por que a gente chama aquele relógio de analógico? Porque a gente está tentando abstrair o ciclo do Sol, essa convenção que a gente criou chamada tempo, para uma proporcionalidade numa engrenagem que move os ponteiros de forma a construir algum entendimento daquilo. Por isso que quando a gente tem relógios maiores, menores, eu estou falando de analógico, certo? Porque o meu ponteiro vai ter que respeitar a proporcionalidade e eu sou capaz de construir relógios diferentes de ponteiro através desse pensamento analógico. Eu tenho um outro exemplo aqui bom. Termômetro também. A gente tem a versão analógica, que é aquele, sabe, Fábio? Não sei se você já usou aquele de mercúrio que você tem que desafogar, sabe? Não é desafogar, baixar a temperatura, sabe? Você põe debaixo do braço.
Aquele é um termômetro analógico, porque a gente criou uma escala, uma proporcionalidade entre a temperatura corporal, tudo bem? E a dilatação do mercúrio. Então, o que eu quero dizer com analógico tem a ver, mesmo seja na vida real, seja com o cientista, seja na computação, o que eu quero dizer é que o pensamento analógico envolve proporcionalidade. E é essa palavra que tem que ficar, tudo bem? Cá, você está me Bem, a dizendo, então, Gislane que colocou. você está Diga. me dizendo que o pensamento computacional é basicamente um pensamento analógico, à medida que eu abstraio e pego essas referências da natureza, da razão áurea, da proporção dos objetos, a gente tenta condensar uma analogia para considerar a contagem do tempo, a contagem dos dias, a gente interpreta a temperatura. No final das contas, essas abstrações que a gente faz para reconhecer padrões e decompor são meramente pensamentos analógicos, certo? Perfeito. Então, Fábio, toda vez, espero que a gente consiga, eu vi a Gislaine falando assim, muita matemática envolvida. No pensamento digital, eu também vou te contar, Gislaine, também tem muita matemática envolvida, mas o que eu queria que ficasse desse nosso encontro para a definição de pensamento analógico é: analógico tem a ver com proporcionalidade, com continuidade. A gente tem, dentro do pensamento computacional, pensamento analógico, como bem disse o Fábio, porque a gente precisa fazer abstrações que, em linhas bastante genéricas, são resultado de pensamentos analógicos, senhor Fábio. Certíssimo, Kai. E a matemática, né, cara? A matemática não foi criada para humilhar ninguém, né? A matemática ela é basicamente um pensamento analógico codificado, é um outro tipo de semiótica para você quantificar as coisas em códigos que representam toda essa quantificação representada pela matemática. Mas a questão da matemática, assim, existe matemática e a gente precisa reposicionar a matemática. A matemática ficou muito mal falada ultimamente, assim, como se fosse meramente empilhar números e cálculos, e todas as escolas já estão discutindo aprendizado baseado em projeto, e quase tudo que a gente faz na vida tem matemática. Quando a gente coloca o nome matemática, parece que cria uma névoa, né, cara? É isso. E, Fábio, olha que coisa, até parece que a gente estava ensaiado, combinado aqui essa aula. Você usou uma palavra muito importante, que é representação. Pensamento digital, pessoal, vem da palavra dígito, que vem da palavra símbolo, que envolve representação. Então, pensa que se pensamento analógico tem a ver com proporcionalidade, pensamento digital tem a ver com simulação. A partir do momento que eu crio uma abstração, como o Fábio falou, da matemática, certo? Onde eu crio algoritmos, onde eu crio dígito, eu estou aplicando pensamento computacional. Vou dar um exemplo aqui mais legal ainda, Fábio. Quando a gente está escrevendo, a escrita é pensamento digital puro. Por quê? Eu lá atrás decidi que o fonema s, a, i, a, minha irmã, ó, agora fui muito. Nossa, Carol, minha irmã gêmea, pessoal, é da linguística. Eu acabei de explicar a vida para ela. Olha, Carol, fico orgulhosa de mim. Pai, me segue no Instagram, me acompanha. Seguinte, escrita tem a ver com a transição desse fonema, que é uma onda sonora, num símbolo. Isso é digital. Olha que louco, a humanidade é digital desde sempre, amores da minha vida. Por quê? A gente percebeu que para a gente conseguir escalar e crescer, a gente ia ter que ser digital. A gente ia ter que conseguir criar códigos, padrões, para a gente poder trocar informação. Então, escrita nada mais é do que um pensamento digital aplicado na transcrição dos fonemas, ondas sonoras, e uma representação que a gente chamou de alfabeto. Mas é uma decisão, certo, Fábio? Certíssimo. Você está me dizendo, então, que o digital ele pode ser associado como uma consequência da gente organizar a dissipação do conteúdo, a reprodução do conteúdo em ondas mais amplas, de estreitar a comunicação, ou seja, eu tenho um conhecimento linear, que é o conhecimento analógico, e eu traduzo isso num código que me permite reproduzir esse conhecimento de uma forma mais escalável, digamos. Essa é uma boa comparação?
Perfeito, é exatamente isso, Fábio. Quem nunca, né? E sabe o que é legal? Quem nunca foi lá numa cafeteria, que agora eles pegam o nome, né? E aí você fala assim, Fábio. E aí a pessoa escreve Fábio com. É que Fábio é um nome fácil, peraí. Camila, já sei. Camila. Camila. Camila pode ser com C, pode ser com K, pode ser qualquer coisa, certo? Agora pensa que a gente tem dificuldades para conseguir construir, certo? Essa codificação, porque é difícil achar padrões que reverberem por aí. Quando eu olho para um relógio, por exemplo, Fábio, eu tenho relógios analógicos e digitais. O relógio digital, por exemplo, ele me dá, né, essa representação usando os algarismos que também foram uma convenção, assim como o termômetro também é uma convenção, Fábio. Então, Cá, diga. eu acho que o pessoal está vendo tela preta. Tenta congela, tira o compartilhamento e compartilha de novo, aí você Vamos volta. tentar de novo. Tentar de novo. Vamos ver. Compartilhar tela. Vê se foi. Foi. Ó, seguinte. Então, quando eu paro para pensar que o termômetro, por exemplo, teve uma percepção analógica versus uma percepção hoje digital, a gente reconhece os ganhos, certo? E a gente está fazendo isso com tudo. Absolutamente tudo. O que eu quero dizer? A gente está digitalizando imagens, Fábio. A gente digitalizou sinal de TV, Fábio. Agora, há pouco tempo atrás, a gente recebia, certo? Sinal via rádio pela TV, certo? Eram transmissões de ondas. A gente decidiu que agora a gente pode fazer isso digitalmente. Agora, o A nosso coisa, sinal na TV... a coisa é até um pouco mais densa, né, cara? Porque já existem perspectivas de que a gente possa digitalizar, inclusive, os nossos pensamentos, né? O que é uma Ixi, abstração poderosíssima, né? De você pensar que hoje, especificamente, já quem se dedique no campo científico a compreender como é que a gente decodifica o nosso pensamento, guarda isso na nuvem para que isso seja duplicado. Parece ficção científica, mas é meramente abstração de uma situação analógica que pode ser convertida digitalmente com boa facilidade usando alguns desses códigos de tradução, né, cara? De repente um código binário, algo do tipo. perfeito, é isso. Então, quando a gente olha para essa codificação, o que a humanidade fez num futuro, né, ao longo do tempo, foi achar formas melhores de codificar, Fá. Mas a gente é digital, ó, desde lá de trás, quando a gente inventou a escrita, quando a gente inventou símbolos, quando a gente olha para a pintura rupestre, por exemplo, que a gente estava conversando ontem, quando a gente olha, né, para a pintura rupestre e a gente vê que padrões de símbolos se repetem, isso é digital. Isso é a tal da digitalização que a gente vem falando há muito tempo. Quando a gente reconhece a necessidade, né, de equilibrar e de criar essa abstração para códigos, é aí que eu começo a digitalizar. Tudo bem? Boa. Então, eu não sei, eu estou Deixa meio eu só falar uma coisa, só responder uma coisa. A Maria Fernanda Nicea, ela disse que quer uma aula nossa sobre Black Mirror. Terá. Vamos fazer. Faremos uma aula sobre faremos uma aula sobre Bendersnet para falar sobre algoritmo, inteligência artificial e representação. Vai ser uma aula que a gente vai considerar aqui no nosso pipeline. E a Rita Bonetti, repita a comparação da cafeteria, por favor. Super, Rita. Seguinte, o que a gente está querendo dizer da cafeteria? Quando a gente está olhando para digitalizações, tem algumas que são mais fáceis e outras mais difíceis. A da cafeteria, por exemplo, está tentando usar a codificação de ouvir o que você falou e traduzir em letras. É a escrita tradicional, certo? Quando você vai lá na cafeteria e ela pede o seu nome e ela escreve na notinha, sabe, seu nome, ou no copo, quantas vezes você não fala, sei lá, Camila, e a pessoa escreve com K e 2 L's? Porque na codificação dela, o fonema U tem 2 L's na cabeça dela. O fonema K, aquela que tá linguística, está querendo escrever com K e não com C. Então, o que eu quis dizer aqui do exemplo da cafeteria, e a gente vai abstrair um pouquinho mais, é
Quando a gente olha para digitalizações, ela está suscetível a erros, mas ela trouxe para a gente uma escala muito grande de conseguir achar padrões e replicações. E eu queria dar play aqui num vídeo para a gente entender aonde isso pode parar. Tudo pode ser traduzido em códigos binários. Então, do código genético, por exemplo, a inteligência, né, que você pode traduzir em informação. E quando tudo pode ser traduzido em códigos binários, evidentemente você pode replicar infinitamente esses códigos. Então eu posso fazer cópias, né, duplos da minha consciência, por exemplo, e colocar em diferentes máquinas ou receptáculos, de tal modo que a minha consciência, ela sobrevive, não só sobrevive virtualmente, né, ad eterno, mas ela pode ser replicada infinitamente. Se eu perder, por exemplo, um receptáculo, tem vários outros onde eu estou duplicado.